Está no ar, pela Mundial. Programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Constelação familiar, PNL, hipnose e terapia da linha do tempo. Apresentação da terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva. Boa noite, ouvinte mundial. Começo de noite de sábado chuvosa, tempinho muito estranho, mas gostoso para a gente bater um papo, trocar umas ideias aqui sobre a constelação familiar e outras técnicas de mudança breve. Comigo no apoio novamente o querido Tomás, que sempre grava o programa aqui pra gente, depois disponibiliza no YouTube, eu disponibilizo no Facebook. E aí quem foi pra balada, quem foi passear, quem foi curtir, tem a oportunidade de estar ouvindo, né, na verdade, o programa depois. É só procurar lá no YouTube, o meu canal do YouTube, né, é só procurar pelo nome do programa, fica até mais fácil. Desatando os Nós, com Roseli Silva, e você ouve todos os programas, o Tomás com carinho disponibilizou, gravou e colocou lá. Ele também tem um link do YouTube que ele coloca outros programas de outros comunicadores e você pode ouvir esses programas lá. Muito legal. Eu quero dar um oi para os amigos e clientes que estão no Facebook. Eu sempre faço o programa com o meu Facebook online. Quero mandar beijocas para todo mundo que está aqui. O Marcelo Moreta, meu amigo. A Gisele Almeida também, uma amiga. Beijocas para vocês que estão prestigiando, ouvindo o programa. A Sandra, que é uma cliente que foi adicionada semana passada, pediu para eu adicionar e está participando aqui do Facebook. Beijocas. E para todo mundo que está aqui online, a Adriana, o Gabrielzinho, o Sidney Miranda, que é colega também, é coach. Enfim, beijo para todo mundo do Facebook. Se você também quiser me adicionar lá no Facebook, basta procurar o meu perfil, é Roseli Ferreira da Silva. Estou lá como comunicadora da Rádio Mundial. Você me procura, adiciona. Estou sempre fazendo promoções, né, descontos para quem quer participar de uma constelação em grupo ou da sua constelação, fazer uma constelação individual, trabalhar um tema profundamente. Então procura lá, Roseli Ferreira da Silva, pede para eu te adicionar e continua a promoção para a próxima constelação que vai haver no dia 12 de fevereiro, terça-feira, das 6 até as 22. A promoção é para quem vai levar o tema, se trabalhar profundamente. O valor normalmente é R$250. E eu tenho 2 vagas para o ouvinte mundial que vai fazer essa constelação por apenas R$150. Então procura, aproveita a promoção e vamos trabalhar profundamente. Eu tenho esse trabalho para oferecer. E se você se sentir tocado, se sentir, depois de ouvir os programas, depois da gente bater esse papinho, quiser trabalhar com essa abordagem muito bonita, muito respeitosa, é só me adicionar e procura. Se você não tem o Facebook, pode ligar lá no consultório, lembrando, né? Eu sempre lembro, não tem ninguém lá para atender agora, vai ser a secretária eletrônica, você deixa seu nome, seu telefone de maneira pausada que eu retorno todas as ligações. O telefone aqui de São Paulo, capital, né? Então o DDD é 011 3221 6575. Eu vou repetir. 11, né? 3221 6575. Liga, deixa seu nome e telefone e eu posso depois estar passando todas as informações dos atendimentos individuais e da constelação, do grupo em constelação. Muito bem. Ontem, né, sexta-feira e hoje, inclusive amanhã também, eu estou participando do meu 7º módulo de treinamento na abordagem sistêmica. O treinamento para abordagem sistêmica ele é de no mínimo 2 anos, eu já estou finalizando, né, já estou um pouquinho a mais de 2 anos, porque eu estava fazendo outros cursos também. Então tem sido muito rico para mim, falta só um módulo, eu já estou para me formar, né, pegar o meu certificado lá com a Mimansa. Eu gostaria de mandar beijos para todo mundo, para esse pessoal que está comigo esses 3 dias, né, são mais de 40 alunos, então eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas eu ia até trazer 2 alunos aqui, né, 2 pessoas que já estão trabalhando na área também, tiveram experiências, mas eles ficaram com um pouquinho de medo de falar. Viu, Tomás? Não sou só eu que tenho medo de falar aqui na rádio. Meus colegas também tiveram. Semana que vem eu vou trazer uma pessoa que vai trazer também as experiências dela, como eu já trouxe a Vivi aqui também, a Viviane Bovo do IDPH, e vou trazer outras pessoas para compartilharem também a visão delas, o olhar e a experiência, o que enriquece também para você, ouvinte mundial. Então, muitos beijos para a galera que está lá comigo e vai estar amanhã também, com a Mimansa. Legal, ó, já tem gente pedindo para adicionar aqui no Facebook. Então, beijos para Valéria e para Sueli Leia. Valéria VL e Sueli Leia já pediram para adicionar. Estão adicionadas e vão participar da promoção também.
Legal. Hoje eu quero falar sobre um tema muito delicado que surgiu em 2 atendimentos que eu fiz nessa última semana, e inclusive surgiu também no treinamento. É um tema difícil de lidar e um tema que gera muitos problemas, gera muito emaranhamento nas gerações futuras dentro da família, né? E que alguém acaba carregando o peso, né, desse problema que acontece dentro da família. E o tema é o suicídio. Esse é um tema, como eu disse, que acontece. Eu achei que nem tanto, mas depois que eu comecei com esse trabalho e participar também das formações, eu percebi o quanto isso é um pouquinho até, vamos dizer assim, um pouquinho normal, né? Muitas famílias têm um caso de suicídio de um irmão, ou um pai, ou tios, né? Irmãos dos avós, pessoas de outras gerações que cometeram suicídio, que se mataram cedo, inclusive, e isso causa um emaranhamento, causa um nó muito grande dentro do sistema. E por que isso causa? Né? As pessoas, por vergonha, muitas vezes, né? Poxa, uma pessoa se matou, cheia de vida, tinha tudo para ser feliz e acabou, foi lá e cometeu suicídio. Então, às vezes, vergonha, julgamento, né? Raiva, poxa, era tão uma mãe, uma irmã, um pai, um parente, um sobrinho, uma sobrinha que fica sabendo disso, o quanto fica com raiva, fica revoltado, porque é uma coisa difícil de lidar, né? Então, não se comenta mais sobre a pessoa. A família esconde e também pela dor, né? A família acaba escondendo essa dor, ninguém comenta sobre o assunto porque é difícil de lidar, é doloroso. É um tema que muitas das pessoas dentro da família se culpam, né? Puxa, podia ter feito algo, podia ter dado uma palavra, podia ter falado algo. E essa pessoa acaba sendo excluída de dentro do sistema familiar. Não se fala mais nela, não se toca mais no assunto e aquilo fica pulsando dentro da família. E o que acontece, como eu já falei aqui, pelo que a gente observa nas constelações, é que ao se excluir esse membro que tem o direito de pertencer, é uma das ordens da abordagem sistêmica, né? A primeira é a hierarquia, a segunda é o equilíbrio entre dar e o receber, e a terceira ordem é o direito que todos que pertencem àquele sistema, né, àquela família, têm igual direito de estar lá, independente do que aconteceu. Todos têm igual direito de pertencer. Então, se você exclui algum membro da outra geração, até daquela geração mesmo, às vezes irmãos, né, sobrinhos, filhos aí já da outra geração, netos, vão representar aquela pessoa. E de que maneira, normalmente, aquela pessoa é representada, a pessoa segue a morte também. Então, um filho que adoece também está procurando aquela pessoa que foi embora, se teve um filho. Irmãos que se deixam adoecer, procurando, é como na constelação a gente usa dizer, é seguir na morte. Por amor àquela pessoa também, é como se dissesse, eu vou junto com você. E às vezes a pessoa não morre, vamos dizer, não se mata, não fica doente a ponto de morte. Às vezes acontece, mas às vezes a pessoa se deixa morrer em vida, não vive uma vida plena, né? É como se tivesse metade morto e metade dentro da vida. Não tem uma vida plena e às vezes tem depressão. Nos casos de suicídio, às vezes existe também a bipolaridade, eu esqueci o nome agora, muita ansiedade, né? A criança que é extremamente ansiosa, que é extremamente inquieta, tem o déficit de atenção, tem aquela ansiedade exacerbada, às vezes a criança é muito violenta. Isso não é só no caso de criança, não, né? Uma das pessoas que eu atendi já era uma adulta, uma pessoa casada já, que estava tendo problemas, e a gente chegou a olhar isso, foi o que surgiu na constelação dela, foi justamente esse suicídio, e que gerou para ela problemas, estava gerando problemas de relacionamento, porque no caso dela foi um suicídio de um namorado. Muito jovem, eles eram muito jovens ainda. Ela tinha 17 anos, o namorado também era muito jovem, não tinha mais de 20 anos, e ela já tinha passado por 2, 3 relacionamentos sem sucesso, não conseguia ter um bom relacionamento, e a gente teve que olhar para isso com respeito e incluir aquela pessoa que no coração dela, por dor, porque era difícil falar, porque era difícil lembrar, ela estava repetindo mais ou menos isso, né? Por amor a você, por respeito a você, eu não vivo plenamente um relacionamento porque você foi embora dessa maneira tão trágica. Gente, o que a gente percebe
Nesses casos, né, quando eu falo que a pessoa se culpa, nesse caso essa cliente se culpava, e hoje uma constelação que surgiu lá dentro do treinamento também era uma garota jovem que o pai se suicidou, ela chegou a confidenciar, estava do meu lado lá no treinamento, ela chegou a confidenciar, e eu me sentia culpada. Eu achava que se eu não tivesse nascido, o meu pai não teria, de alguma maneira, não se falava sobre isso, mas na cabeça dela, né, dentro do emocional dela, ela achava que um dos motivos do pai ter se suicidado era uma gravidez, né? Os dois eram muito jovens, não estavam casados, os pais não eram jovens, eram muito jovens, não estavam casados, cada um estava morando numa casa, e o pai se suicidou quando ela tinha apenas 3 anos. Então, isso afetava muito a vida dela, afetava o relacionamento dela com a mãe, né, muito fortemente, porque também se sentia culpada e ao mesmo tempo se fecha para a mãe, porque quer cuidar da mãe, porque vê a dor da mãe. A mãe sofreu muito por conta desse evento, mas escondeu, vamos dizer assim, né? Como era muito jovem, a mãe teve a filha, se casou novamente, teve outros filhos e não se fala mais nisso. Aí parece, né? Às vezes o ouvinte pode ter a impressão de que eu falo, vamos olhar para isso e precisa olhar só se tiver algo borbulhando lá, fervilhando, isso tá, é um problema, é um sentimento. Às vezes, quando você fala do assunto, eu tive um tio, ou o irmão do meu pai, ou o meu avô que se suicidou, e fala disso normalmente. Aqui na lógica, na consciência, parece que está tudo resolvido. E, inclusive, na constelação, é o que acontece muitas vezes, né? A pessoa vem lá, traz um tema, eu quero trabalhar o tema financeiro. E aí, quando eu faço as perguntas, quando eu faço o levantamento para descobrir quais são os fatos que estão afetando sistemicamente aquela pessoa, o que leva ela para ter problema financeiro, ou problema de relacionamento, ou problema de saúde, quando eu começo a levantar esses fatos e é colocada a constelação e surge isso, nesse caso, por exemplo, o suicídio, aí é que vem toda a emoção. E o emaranhamento, ele acontece justamente porque aquilo não foi sentido, a dor não foi sentida. E aí não foi deixado com a pessoa o destino difícil dela. E nessa abordagem é isso que a gente faz, né? Com pequenos movimentos dentro do atendimento, dentro da constelação, ajudar a pessoa, apoiar a pessoa no sentido de, puxa, aquele era o destino daquela pessoa e não há o que se fazer. A gente se culpa, a gente quer fazer algo, pensa que se tivesse achado um bom terapeuta, ou consultado um psicólogo, ou feito alguma coisa, mas quando esse movimento já foi iniciado e não chegou para a consciência, aquela emoção que está lá dentro, que está na parte inconsciente, pouca coisa pode ser feita. Só quando é muito no começo e a pessoa realmente, o que eu percebo, a pessoa tem aquele movimento de seguir a morte por amor, por alguém que já foi antes, por alguma dor muito grande, mas se ela ainda tem um hálito de vida, se ela ainda está se agarrando à vida de alguma maneira, ela acha um terapeuta ou alguém que vai ajudá-la e acaba interrompendo esse movimento e acaba, mas aí é algo dentro dela que precisou ser movimentado. Né? Nisso que o livre-arbítrio ele é muito forte. E a gente não tem o poder de salvar o outro. A gente não tem esse poder. E dentro da constelação é essa abordagem que a gente usa, são, como eu disse, pequenos rituais, fica complicado de eu explicar aqui na rádio como é feito, mas seria justamente isso, é se curvar ao destino trágico da outra pessoa. É deixar com ela a decisão do que aconteceu, lamentar, é claro, a gente lamenta, né? Olhar com amor para ela e com respeito para o destino dela e deixar ela com a grandeza daquilo. Muitas pessoas julgam, é um ato covarde, um pecado contra Deus. Gente, aqui nessa abordagem a gente não julga. A gente não vai no porquê, como, por que fez isso, tinha tudo. Não se julga. Porque se você parar um pouquinho para imaginar que tipo de dor a pessoa pode ter lá dentro dela para cometer um ato desse, provavelmente você faria a mesma coisa. Está muito além do que a nossa assim, pequena compreensão pode chegar perto de julgar. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer o que dói ou o que deixa de doer numa pessoa que vai cometer um ato desse? A gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe o quão envolvida essa pessoa está lá atrás com as questões dela e com as tragédias que tem na família dela, porque também muitas vezes tem a ver com a tragédia da família, com outras mortes que ocorreram antes, com outras questões que estavam. Às vezes eu já trabalhei, já percebi colegas também que contam, quando a gente troca experiências de mães que estavam num movimento inconsciente de quero morrer, não aguento mais, isso está difícil, e a criança se suicida.
suicida. Ela toma esse ato dizendo, eu vou antes de você. Não é consciente, gente, não é uma atitude consciente, até porque o suicídio não é uma atitude consciente, por mais que a pessoa pareça, no caso dessa minha cliente, ela conta que aconteceu um problema, uma briga lá entre o namorado e alguém, ele ficou chateado, ia ter que sair da casa onde estava e morar num outro lugar, era uma coisa difícil, ele já estava desempregado. E ela encontrou com ele, falou, você vai, eu vou te ajudar, a gente vai dar um jeito, vai resolver essa situação. E ele falou, tá bom, eu só vou resolver umas coisas e depois volto para casa. E ele foi e se suicidou de uma maneira extremamente trágica. Quer dizer, parecia era uma pessoa que estava completamente de posse das faculdades, da lógica, da consciência, mas não estava. Estava num movimento muito, muito forte. Quando eu perguntei até se ela sabia alguma coisa da história, o pai havia morrido muito cedo, o pai do ex-namorado, havia morrido muito cedo também. Então, já era um movimento que estava acontecendo, e independente do que ela fizesse, do que ela tentasse fazer para ajudar, ela não podia ajudar. E nessa abordagem, a gente, né, o facilitador, pode apoiar essa cliente a tomar a vida justamente em respeito a isso, entregar para ele o destino e realmente seguir em frente. Né, assumindo essa dor, a gente não apaga a dor, mas fica mais leve, né? Quando a gente faz o diálogo do representante dela com o representante dele, dizendo, eu respeito o seu destino, eu deixo isso com você, né? Eu me curvo diante do seu destino. O que a pessoa percebe, o que ela relata no final de uma constelação, tanto da individual quanto no grupo, puxa, é um alívio. Eu consigo até falar sobre isso sem me sentir tão mal, sem ter tanto peso, sem trazer toda aquela carga de emoção que trazia quando eu falava do assunto. Parece que algo realmente, como no meu programa fala, algo se desata ali, o nó se desata e o amor pode fluir. Ela pode até pensar nesse primeiro relacionamento com amor, né, agradecendo o que trocou, porque recebeu amor, deu amor, então é o equilíbrio entre dar e receber. A pessoa pode olhar para aquilo com carinho, guardar no coração e entregar aquele ser, aquela pessoa para seja lá o que for maior, né, para a gente, o universo, Deus, algo muito maior que acolhe todos, independente de crença, religião, de como foi embora, eles estão todos acolhidos no espírito maior. E a gente não julga. Então, é um assunto delicado, é um tema, eu não vou dizer nem um tema mais pesado, porque para a gente não tem esse julgamento, né, de dizer esse tema é mais difícil do que... O que é mais difícil é a pessoa se abrir para olhar para isso. Mas não é um tema mais pesado que o outro, como uma morte ou como uma doença, não é mais pesado. Para a gente percebe que tem a mesma importância dentro do sistema. Só é mais difícil para o cliente olhar para isso e até saber disso, porque as famílias escondem, né? Às vezes fala que morreu do coração, para não dizer que se suicidou. Às vezes fala que teve um problema, um acidente, ninguém comenta. Mas a alma dos que vêm depois, das próximas gerações e de quem normalmente carrega esse peso, sabe. Né? A gente tem o campo da constelação, que o Wing chama de campos morfogênicos e que outros chamam de campo da intuição, e dentro das famílias, como eu já disse aqui, esse campo é muito forte, a comunicação é muito forte. Quantas vezes a gente não sentiu o que o irmão estava sentindo, ou se o pai estava passando por um problema e a criança sente, ou a mãe sente que o marido está passando por algum problema, ou o contrário. Então, esse inconsciente, essa ligação, esse vínculo entre as famílias é muito forte. Então, no fundo, não tem nada muito escondido. Pode estar escondido, pode estar velado, por isso que a abordagem sistêmica traz à luz algo que não está sendo olhado, mas todo o sistema percebe. Todos os membros da família se ressentem quando alguém é excluído, quando alguém morre, quando alguém fica doente ou tem um destino difícil. Então, seria bem interessante para quem tem esses casos e percebe que está alguma coisa fora do lugar, que algo não está dando certo, casos de depressão profunda, tristeza, às vezes a pessoa não tem nem muita vontade de vida, eu não sei, eu não sei, a minha vida está até que legal, mas eu não tenho uma tristeza profunda, uma dor profunda e nem sabe o que é. E quando a gente investiga um pouquinho mais a fundo, começa a fazer uma pesquisa dentro da família, surge isso. E às vezes
mesmo que a pessoa não saiba, isso surge dentro de uma constelação de que alguém foi embora de uma maneira trágica. Né? A gente não cutuca, não é que eu vou colocar a constelação e vou descobrir que seu tio-avô se suicidou, enforcado. Não é assim. Mas a coisa fica muito clara quando há uma morte trágica que foi muito dolorida e foi escondida dentro de uma constelação. Então, quem tiver um caso desse, quem estiver passando por essa situação e se sentir tocado e quiser se trabalhar profundamente, pode estar ligando lá no consultório, pode estar participando da próxima constelação e trazer esse tema que a gente olha com muito respeito, tem que olhar isso com muito respeito, com muito carinho, e quem sabe trazer um pouco mais de alívio, um pouco mais para a pessoa estar mais presente para a vida. Tá realmente virado para a vida e não ali amarrado, enosado, e às vezes nem sabe por que é. Eu me sinto preso, me sinto como se eu tivesse amarrado e não conseguisse ir em frente, não conseguisse viver plenamente. Às vezes levantar da cama para mim é uma dificuldade. Então, é muito interessante colocar isso numa constelação, olhar para isso com respeito para o destino do outro. E não é só no tema do suicídio, gente, que a gente não tem poder para salvar outra pessoa, é em qualquer tema. Né? No caso da minha colega de constelação que trouxe esse tema, dessa moça que levou esse tema, ela não estava no movimento de morrer, mas ela estava presa ao relacionamento dos pais. Na hora da constelação ficou muito claro o quanto ela tinha pena da mãe pelo que a mãe havia passado, o quanto ela queria chegar perto do pai, mas por conta dessa morte eu sinto ele tão distante. Quando coloca os representantes, ela colocava longe, né? Eu sinto ele tão distante, como se ele não estivesse próximo, né? E a gente começa um curto diálogo, né, do pai, dizendo para a filha que ela não teve nada a ver com aquilo, que era uma questão dele, que ele estava seguindo um destino que a gente nem sabe qual era, mas que ele seguiu aquilo e que a filha era a filha e não tinha nada a ver com isso. E é muito bonito a gente ver o reencontro, mesmo que ela não esteja abraçando o pai, ele está abraçando o representante, isso traz uma emoção e traz um alívio muito grande. E depois colocar o pai de frente para a mãe, eles também terem ali um pequeno diálogo, agradecer um que iam receber por outro, e a mãe também se curvar para o destino dele. E conseguir estar inteira e olhar para a filha mais presente. É fato, o pai morreu, o marido morreu, mas é o pai e ela é a mãe e sempre vão ser. Independente de estarem vivos ou não, sempre vão estar dentro do coração da criança. Né? Mesmo uma moça criada de 20 e poucos anos, fazendo faculdade, já seguindo com a vida, mas estava ali, tinha uma tristeza profunda e não conseguia chegar nisso, por que isso era tão atuante na vida dela. E aí quando ela comenta, o meu pai se suicidou quando eu tinha 3 anos, mas eu tive um padrasto que me criou como pai. Fala assim, só que quando a gente começa a falar, a pessoa fala mais devagar, descreve isso e começa a fazer perguntas um pouquinho mais objetivas e entrando em contato, vem toda a emoção, vem toda a dor que essa pessoa carregou por conta disso. Né? Tanto na constelação no grupo, como a gente fez hoje, quanto na constelação individual, como eu fiz com uma das clientes na semana passada. Também que vem todo o sentimento, toda a dor, é como se aí sim fosse vivido o luto de maneira completa, plena, porque o luto é importante, é muito importante. E depois tomar a vida, seguir em frente, olhar para essa pessoa com amor, com carinho e deixar ela lá acolhida junto ao Espírito Maior, junto a Deus. Então é muito, muito bonito no final e é um alívio muito grande para a pessoa, para o cliente, e depois a gente vê os resultados na vida dela, tomando a vida plenamente, conseguindo seguir em frente. Muito legal. Eu gostaria, então, de lembrar que semana que vem, no próximo dia 8, eu vou estar em Sorocaba novamente, fazendo as constelações individuais. Se eu não me engano, eu preciso consultar a minha agenda, mas eu só tenho 2 vagas para constelação individual. Então, se você é de Sorocaba, eu vou estar, toda sexta-feira eu estou aí. Semana que vem, dia 8, provavelmente eu só tenho 2 horários. Liga lá no consultório, é o telefone aqui de São Paulo mesmo. Então, para quem liga de Sorocaba, o DDD é 011 3221 6575, de novo, 3221 6575. Você também pode mandar um e-mail, o e-mail é contato@roselicoach.com. Coach se escreve coach, é COACH. Então eu vou repetir, contato@roselicoach.com.
roselicoach.com, C-O-A-C-H, se escreve coach assim. Eu vou ter constelação em grupo no próximo dia 12 de fevereiro, terça-feira, tá? Das 18 até as 22. Liga também lá no mesmo telefone, manda um e-mail, garante a sua inscrição. É necessário fazer a inscrição com antecipação, até por conta desse desconto que eu tô dando. Pode também lá me adicionar no Facebook, procura o meu perfil, é Roseli Ferreira da Silva, e pede mais informações sobre a constelação. Inclusive esse evento está criado lá no Facebook e você pode confirmar a sua presença por lá e pegar todas as informações. Acabou, né, Tomás? Acabou, gente. Semana que vem tem mais. Um grande beijo, uma excelente semana para vocês. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Apresentação da terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva.